Oi. Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais uma semana, sobrevivendo a mais uma semana de pandemia. Os sobreviventes aí, como diz o Thiago Leifert, né? Então, pessoal, vamos dar início aí à nossa aula. Em relação às outras aulas, o pessoal está questionando um pouco aí, né? Acredito que ou minhas aulas estão muito boas, que o pessoal questiona pouco, ou estão com um pouquinho de receio de questionar. Pode ficar à vontade para fazer as perguntas aí. Mas até então estava tranquilo, né? Sistema muscular, sistema esquelético aí é bem tranquilo, na medida do possível, né? Hoje que a gente vai começar a deixar um pouquinho mais complicado. Até então estava muito mamão com açúcar, né? Muito tranquilo, muito fácil, né? Agora que a gente vai começar a falar de coisas um pouquinho mais complexas. Então hoje a gente vai dar início ao nosso sistema nervoso. Então, complementando o que a gente já falou nas outras aulas, né, dos sistemas, eu sempre tento trazer para vocês aqui os sistemas se complementando, né? Então, sistema esquelético, sistema muscular e agora o sistema nervoso. Então, um complementando o outro. Hoje vamos começar com um trabalhinho. Então, até então estava muito tranquilo, só aqueles 20 pontos lá das aulas online, lá, né? Do conteúdo online. Agora a gente vai começar a fazer trabalho, nas próximas semanas as avaliações aí para ficar divertido, né? Senão só fica assistindo aula aí fica muito fácil, né? Então, pessoal, vamos dar início lá ao nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso é responsável pelo ajuste do organismo em relação ao ambiente. Então ele vai identificar as condições externas e gerar uma resposta da parte interna. Vai entender o que está acontecendo e proporcionar uma resposta. Para ficar bem tranquilo, ficar bem fácil para a gente compreender. Aula passada eu comentei com vocês lá que a minha parte muscular, estou sentindo frio, eu começo a tremer. O que é isso? Uma condição externa, ambiental, baixa temperatura. Estou sentindo frio, meu sistema nervoso percebeu que a temperatura está baixa, ele estimula a parte periférica, então a gente vai ver hoje que a gente tem sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então ele vai estimular o meu sistema muscular a se contrair para gerar calor. Então ele vai gerar uma resposta para eu me adaptar a essas condições externas. Então para o meu corpo estar em homeostase, estar em equilíbrio. Entendendo, pessoal? Então é isso que a gente vai ver hoje, como que isso funciona. Como que é a resposta do meu sistema nervoso central em meio às condições, né, externas e internas. Como eu falei, para a gente falar desse sistema nervoso, a gente vai dividir em duas etapas. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Eles se completam, né? Então, eles não combinam, eles se completam, né? Então, eles vão estar se complementando. Sistema nervoso central, eu vou ter o encéfalo e a medula. Encéfalo e a medula que fica dentro das vértebras. Lá no meu encéfalo eu vou ter o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A região de tronco encefálico é bem legal, a gente vai todas essas regiões ali são interessantes, mas a região do tronco encefálico também tem uns detalhes ali bem interessantes. Tem o mesencéfalo, ponta e bulbo, dentro do tronco cerebral ali, do tronco encefálico. No sistema nervoso periférico, então eu tenho os pares cranianos, nervos raquidianos que saem das minhas vértebras, né, os pares, e as terminações nervosas que eu tenho na minha pele, né, nos meus dedos, lá na região de epiderme, nas extremidades, todo o corpo, né, órgãos internos, parte muscular. Então,
Essa é a parte da periferia, digamos assim. Começando então pelo meu encéfalo. O encéfalo possui cerca de 1,4 kg no adulto, né? Homem e mulher ali em 300, em 400, em 500. Está localizado na caixa craniana, né? Dentro do meu crânio. É dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então a gente vai especificar essas 3 regiões. Então a gente pode ver, eu trago bastante imagens para vocês aqui. Parte do cérebro, essas pregas aqui, né? Essas dobras aqui são as pregas cerebrais, né? Região de cerebelo, lá embaixo, né? Na parte inferior. E o tronco encefálico. Ali está um pouquinho fora de esquadro. O cerebelo é aqui, ó, né? Cerebelo e a região de tronco é aqui. Tá fora ali de ordem ali. Meu cérebro constitui cerca de 90% da massa encefálica. Superfície bastante preguiada. Então aquelas dobrinhas que a gente viu ali. Dividido em 2 hemisférios, esquerdo e direito. Bem interessante isso aí, pessoal. Os hemisférios esquerdo e o direito. Se o meu paciente tem uma lesão no hemisfério esquerdo, teve um extravasamento sanguíneo, teve um pico hipertensivo lá, teve um extravasamento de sangue, teve um AVC isquêmico lá que faltou sangue, um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Teve aqui na região esquerda, a resposta motora é cruzada. Então ele vai ter a resposta motora no lado direito. Entenderam? Hemisfério esquerdo, resposta motora à direita. Hemisfério direito, resposta motora à esquerda. Então ele é cruzado, essa resposta, tá? Dividindo em 2 partes. Córtex, região externa, os corpos neurais ali, a substância cinzenta. Região interna, que são as partes onde é que ocorrem as sinapses, que é as comunicações entre axônio e os dendritos ali, né? Substância branca. Então, para a gente entender aqui, córtex cerebral, né? Então chama de córtex. Córtex eu tenho a substância branca, a substância cinzenta, que não é cinza, né? Que não aparece como cinza aqui, mas para vocês entenderem. Fissura dos hemisférios. Então aqui é a linha média. Então bem aqui, ó, essa fissura que divide em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Tá? Beleza, pessoal? Uma curiosidade aqui. Quando existe um extravasamento sanguíneo, por exemplo aqui no lado direito, né? Para você ver a gravidade, por exemplo, um AVC hemorrágico, se ele tem desvio dessa fissura aqui, se ele empurra essa linha para o lado esquerdo, é um sinal de muita gravidade do extravasamento sanguíneo. Então essa linha aqui, se ela tem alteração, sinal, né? A gente vê na tomografia lá, que é muito grave o acidente hemorrágico, né? O extravasamento sanguíneo. Então, um TCE, um AVC lá. Então, quando tem essa alteração aqui dessa fissura, é porque a gravidade não é pouca, né? Então, as regiões de tálamo, hipotálamo, aqui mais para frente, ponte, cerebelo, aqui na parte inferior, e a parte de tronco, né? A gente já vai especificar cada uma. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Então, na região do cérebro, eu tenho as minhas funções: sensações, memória, inteligência, aprendizado, sentido, equilíbrio, né? A minha parte cognitiva, então fica na parte do cérebro. Então, para vocês entenderem aqui como que funciona, pessoal, vocês vão ver que cada paciente ele vai ter uma resposta à lesão. Ah, eu conheço meu vizinho, ele teve um AVC, tem um tio, meu pai, um conhecido lá, mas cada paciente que eu vou receber, ele tem uma resposta diferente. A gente pode ver aqui nessa imagem que cada região do meu cérebro, ela tem uma função. Tem uma parte aqui que é só pela fala, tato, associação visual. Então eu vou ver e vou entender o que eu estou vendo.
né? Eu vou, tô olhando ali uma xícara, eu vou entender que é uma xícara. Eu vou conseguir essa percepção, né? A gente vê, a gente recebe paciente lá, o paciente chega caminhando, conversando. Ah, seu João, o senhor veio com quem? Ah, vim com meu filho. Ah, como é que é o nome do filho do senhor? Não sei. Então ele teve uma lesão neurológica na parte das memórias, na região que ele guarda ali o nome, né, as lembranças, né? Então ele sabe que ele tem um filho, mas ele não lembra. Eu chego o paciente lá, ele está conversando, falando com você, mas não mexe os dedos, não tem flexão de dedos. Foi onde coordena a parte de movimentos coordenados ali do membro superior direito. Então pegou lá no hemisfério esquerdo, onde é que coordena os movimentos da mão direita, ele teve uma lesão. Então ele está lá lúcido, orientado, né? Mas a parte motora está comprometida. Ou muitas vezes, como já comentei, o paciente ia caminhando, conversando. Ah, eu estava em casa e vim parar aqui no hospital. Acabou de vir com o filho do lado ali. Tá, dona Maria, a senhora veio com quem? Não sei. E o filho do lado ali. A senhora tem filhos? Não sei. Que horas são? Ela olha na parede, são meio-dia. Mas não lembra que tem filho. Né? Então isso, a gente pode ver que cada região ela é bem sensível. Né? Então ela é responsável por uma função. Dentro do meu cérebro ainda lá, eu tenho as regiões de tálamo e hipotálamo, né, na parte mais inferior do meu cérebro. Então, a região de tálamo vai ser a parte da minha consciência. Então, ela vai reorganizar os estímulos nervosos. Como eu comentei ali, estou sentindo frio, a minha parte sensitiva aqui vai, opa, cair na temperatura. Vai sentir o frio, vai mandar lá pro meu tálamo. Ó, tá frio, você tem que fazer alguma coisa. O sistema nervoso central tem que tomar uma providência. Então eu vou receber os estímulos, alguém veio e me deu um beliscão. Tá, eu vou deixar o braço ali para a pessoa continuar me beliscando. Eu tenho que revidar, né? Eu tenho que ter alguma resposta a isso, né? Então, tô sentindo aquela dor, o meu tálamo sente que eu tô sendo lesionado. Eu vou tirar o braço. Essa é uma resposta do meu sistema nervoso central. Ó, você não fica ali que você está passando frio, você está sendo lesionado, está sentindo dor. Então, para ter uma resposta, eu entender o que está acontecendo, minha parte cognitiva, minha consciência, e eu gerar uma resposta. Já na região do hipotálamo, regulador do equilíbrio corporal, a homeostase. Então vai regular a temperatura, apetite, balanço hídrico, né, o que eu estou com sede, controle da bexiga e o controle hormonal, que é a nossa hipófise lá, que é a glândula que controla toda a parte hormonal do meu corpo. E as outras glândulas, né? Então aqui eu posso ver a região de tálamo e hipotálamo, mais na parte inferior aqui do meu cérebro, né? Cerebelo, na parte mais posterior, né? Responsável pelo equilíbrio corporal, tônus e vigor muscular, orientação espacial e coordenação dos movimentos. O que é essa orientação espacial? Para mim, caminhar. Eu tenho que saber, eu estou vendo um degrau ali. Eu tenho que levantar minha perna. Se eu caminhar reto, eu vou tropeçar, eu vou cair. Contração muscular, tônus. Tônus é a massa muscular, contração das fibras musculares. Coordenação dos movimentos. Eu estou aqui, para variar com o meu chimarrãozinho aqui, eu tenho que coordenar o movimento para levar até a minha boca. Se eu tiver com alguma lesão no cerebelo, vou levar aqui e vou furar meu olho. Isso aqui a gente vai estar vendo no meu paciente. O paciente pega lá a colher para tomar a sopa, não consegue achar a boca, porque não sabe coordenar os movimentos. Né? Como a gente já falou, célula nervosa não se regenera.
outras células vão ter que aprender o movimento para tentar suprir essa perca. Então, o paciente vai ter que chegar, né, vou puxar para o meu lado aqui, né? O fisioterapeuta vai lá e vai fazer ela levantar aquela colher 200 vezes. Ó, dona Maria, pega a colher e levanta. Pega a colher, levanta. Pega a colher, levanta. Para meu sistema nervoso tentar assimilar outra função. Opa, outras células vão ter que aprender o que o cerebelo fazia. Coordenar o movimento para levar até a boca. Muitos pacientes não ficam com o movimento 100%. Porque como a gente já viu na outra imagem ali, cada região tem uma função. Cada departamento tem uma função. Então eles podem até aprender outros movimentos, outras funções, mas não vão executar 100%. Então muitos pacientes a gente vê no nosso dia a dia, vocês agora como profissionais da saúde, né? Vão aprender, vão estar vivendo ali com pacientes que eles têm uma recuperação parcial. Meu paciente ele sofreu um AVC, ele consegue ir no banheiro sozinho. Ele consegue tomar banho utilizando uma cadeira de plástico. Ele não consegue mais tomar o banho de pé, porque ele não coordena esse equilíbrio corporal de ficar de pé ali, de lavar o corpo e ao mesmo tempo se equilibrar. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente vai ver no nosso dia a dia. Tronco encefálico, né? Então, dividido em três: mesencéfalo, bulbo e ponte. Então, bem na região inferior, ali, bem na parte medial do meu sistema nervoso central. Então, como eu falei para vocês, é bem interessante aqui essa região aqui, principalmente a parte ali do tronco cerebral, né? A parte do mesencéfalo. Recepção e coordenação da contração muscular, postura corporal. Então, semelhante ao que o cerebelo faz, né? A contração muscular, postura, então contrai a musculatura paravertebral para eu estar na postura sentada ou de pé, então essa para gerar as posições corporais. Região de ponte, manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular. Então vai estar ajudando ao meu sistema músculo-esquelético. E essa aqui que eu acho bem interessante, pessoal. Região de bulbo. Então, lá na parte do tronco encefálico. É bem legal essa parte aqui. Controle dos batimentos cardíacos. Controle dos movimentos respiratórios. Controle da deglutição. Isso aqui é tudo. Batimento cardíaco, movimento respiratório e controle da deglutição. Então, isso aqui é a parte primitiva. É com isso aqui que me mantém vivo. Vocês já ouviram falar, até agora, uns dias atrás, e teve no hospital ali, a gente vê bastante agora, vocês já leram alguma coisa, a parte de ME, morte encefálica. A morte encefálica, como é que eu vou saber que meu paciente está em morte encefálica? Então vocês vão ver futuramente, vão entrar mais nisso aqui, mais a fundo. Mas é essa região aqui. Quando não tiver mais atividade cerebral nessa região, não tem mais vida. Você não tem estímulo para bater o coração. Você não tem movimento para respirar. Deglutição ainda pode ser com uma sonda ali, pode resolver. Mas se não tem os movimentos respiratórios e contração muscular, não tem mais vida. Porque isso que é a minha parte primitiva. Meu coração bater, meus pulmões trabalhar. Para entrar oxigênio, meu coração bater e mandar oxigênio para os tecidos, né? Então essa é a região ali onde se dá o diagnóstico de morte encefálica, morte cerebral, né? Que é a região primitiva do meu sistema nervoso central. Saindo da minha caixa craniana ali, né? Eu vou para minha medula espinhal. Então lá, como a gente já comentou, dentro das minhas vértebras. Então o que é essa medula? Um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a minha coluna. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras
Então ele é dividido em 31 pares, né, que saem das vértebras. Então por todas as minhas vértebras, a gente já viu até no esqueleto aquele dia, né? Então ele percorre toda a minha coluna e vai saindo um para cada lado, né? Sai de parzinho, assim, né? Bem bonitinho, né? Bem amor. Sai de cada vértebra, ele sai dois. Um pro lado direito, um pro lado esquerdo, né? Então aqui na imagem aqui fica bem específico, né? Bem fácil. Opa, aqui, ó. Fica bem fácil da gente ver, né? Então, funções da medula, né? Receber as informações de diversas partes do corpo e enviar para o encéfalo e vice-versa. Então, é responsável pelos atos de reflexo também, né? Mas então, o que isso quer dizer? Eu estou aqui, passando a mão aqui no teclado, e eu estou sentindo as elevações. Vou desenhar, vou escrever, eu estou dando um estímulo, eu estou sentindo aqui para as terminações nervosas, ela passa pela minha parte periférica, chega na medula, vai para o encéfalo, ele responde para mim pegar o objeto, sabe? Esse de ida e volta. Então, como a gente já comentou ali, parte sensitiva, sentiu frio, passou pelos meus nervos, parte nervosa, foi para a medula, foi para o encéfalo e teve a resposta de fazer a contração muscular. Então, esse de ir e vir, né? Então, recebe o estímulo e envia o estímulo, né? Isso passa pela minha medula. E a parte de reflexos, né? Então, esse aqui, né? Pena que a gente não pode fazer a prática aqui para mim dar uma martelada aqui na parte no tendão patelar de vocês, né? Que é bem divertido. Então, quando você vai lá, você dá o estímulo ali embaixo da patela. Lembra da patela, né? Claro que lembro, né? Bate embaixo da patela, a minha perna vai se estender, fazer uma extensão da perna, né? O que significa? Eu dou o estímulo, ele chega na medula e já faz a contração. Ele não chega nem a ir até o meu encéfalo, é um reflexo medular. Eu dou estímulo no tendão ali, ele já faz a extensão, né? Então é um reflexo medular. A medula é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem interferência do encéfalo. Então eu dei aquele estímulo, gerou uma pequena dor, vai esticar a perna, né? E também, se meu sistema nervoso estiver íntegro, mas isso que eu estou falando de nós, né, como pessoas saudáveis, né? Tô eu lá conversando, né? Vou na casa da avó lá, tomar um chimarrão, põe a mão em cima da chapa pelando, quente, né? Eu vou colocar a mão lá, opa, olhei aqui, opa, acho que tá queimando minha mão, né? Não, é uma resposta rápida. Eu encostei em algo quente, eu já retiro pela parte sensorial. Então eu percebo que está lesionando ali, ele vai até a medula e já tira. Senão eu pego aqui, opa, senti que está quente. Acho que vou tirar minha mão daqui. Vou tirar, já está todo assado, né? Tá mais assado que os pinhão, né? Mas fica fácil para vocês entenderem, né? Então, quando eu senti a lesão extrema, eu já tenho um reflexo de retirada, né? Então isso é um reflexo medular. Deu para entender? Se não, já manda no grupo lá, a gente já vai discutindo, pessoal. E lá no meu sistema nervoso central, eu tenho as meninges, né? Então são as camadas que protegem o meu sistema nervoso central. Isso desde a parte do encéfalo até a parte da medula. Eu tenho essas meninges. Dura mater, aracnoide e pia mater. Então essas três aí que fazem faz uma cápsula, no caso, né, que recobrem o sistema nervoso central, né, tanto do encéfalo quanto da minha medula. Tranquilo? Sistema nervoso periférico. Então, pessoal, aqui fica um pouquinho confuso, mas vamos tentar entender lá, tá? É só uma pincelada aqui para a gente entender como que funciona o nosso sistema nervoso. Constituído por nervos, glândulos nervosos e terminações nervosas. Então,
que é a parte do sistema sensorial, que a gente vai ver no final da aula aqui, tá? Então, nervos são fios finos formados por vários axônios, por células nervosas, né? Então é um fiozinho lá que está cheio de célula nervosa. E tecido conjuntivo, que é para como se fosse um isolante, né? Para não ter interferências nessa atividade elétrica. Transmitem mensagens para várias partes do corpo, do sistema nervoso central, periférico, né, nas minhas atividades corporais, né, em determinadas regiões. Para vocês entenderem, eu quero fazer um movimento, sistema nervoso central, medula, sistema nervoso central, e vai para a parte nervosa até chegar nas terminações nervosas. Então, os nervos são como se fosse um fio, né? Então a gente já viu lá na medula que saem aqueles parzinhos de nervos lá dentro dos nervos, tem várias células nervosas, né? Lembra da fibra muscular? Uma fibra muscular são cheias de células musculares. Aqui a gente tem os nervos que são tecidos cheios de células nervosas para fazer essa comunicação. Então aqui para a gente classificar aqui, ter uma ideia de como que funciona, eu tenho a classificação nervosa quanto ao tipo do neurônio. Eu tenho os aferentes e os eferentes. Então, para ficar fácil da gente entender, parte sensitiva, que vai sentir, vai fazer a parte da sensibilidade, e a parte motora, então que vai executar o movimento. Eu vi lá da parte do reflexo, né, reflexo medular. Então, os neurônios sensitivos percebem que a minha mão está queimando, enviam a comunicação até a medula, e a parte motora faz a contração muscular para me tirar a mão do fogão. Entenderam? Parte sensitiva, parte motora. Quanto à posição anatômica, então, eu tenho os que são ligados aos pares cranianos, né, que são responsáveis, tem uma tabelinha ali bem legal ali para a gente entender, e os raquidianos, que são aqueles que a gente já comentou, que são ligados às minhas vértebras, né, lá na minha medula. Pessoal, eu não vou ficar aqui falando um por um isso aqui, que vai deixar todo mundo confuso. Aqui vocês conseguem ter uma noção bem específica de como funciona os pares nervosos. Então, por exemplo, ali, o primeiro par de nervos cranianos, olfatório, ele é um tipo sensorial, ele é responsável pelo olfato, né? Eu tenho aqui vamos ver aqui o óculomotor, que é o terceiro par. Eles fazem os movimentos de globo ocular, de movimento do globo ocular e da pálpebra. Ele é um tipo motor. Eu tenho aqui o sétimo nervo, que é o facial, que ele é misto. Então ele vai estar trabalhando aqui na parte do paladar e nos movimentos dos músculos da saliva. Então, para vocês entenderem como funciona, pessoal, aqui, ó. Aqui, na parte da face, são quem faz esse comando, esses movimentos, essa sensibilidade, são os pares cranianos, os 12 pares. Do meu pescoço para baixo são os pares medulares. Entenderam? Então cada região aqui, ó, C4, C5, T1, T3, T4, T7 lá. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui na região do meu diafragma aqui, ó, T7 e T8. O que isso quer dizer? Então, da sétima vértebra torácica, aqui que vai sair a inervação nervosa. Então a raiz nervosa, o par nervoso, vai sair lá da sétima vértebra. Beleza? E para movimentar aqui o meu globo ocular, a minha deglutição, a parte de visual, de paladar, são os pares cranianos. Não tem relação com a minha medula. Ok?
Então, os glândulos nervosos. Então, lá dentro do meu nervo, eu tenho um aglomerado de corpos celulares, um aglomerado de axônio, de dendritos, que são as células nervosas. Então, esse aglomerado de corpos celulares, de neurônios, encontra como fora do sistema nervoso central. Então, ele fica no sistema nervoso periférico. Então, ele é um aglomerado, são várias células. Então, eu vou estar fazendo um movimento, vai sair da minha parte do sistema nervoso central, medula, vai chegar no nervo e dentro do nervo, nesse aglomerado, ele vai entender o que ele tem que fazer, a parte sensitiva, e a parte motora que ele vai executar o movimento. Então ele está dentro do nervo da periferia. Tá? Ele é um pouquinho confuso, pessoal, mas como se fosse aqui uma região de memória. Ele vai entender o que ele tem que fazer. Entende? Para ficar específico assim. Eu dei o comando, ele vai chegar no glândio, ele vai decodificar e ele vai executar o que o sistema nervoso central solicitou para o periférico. Deu para entender? Bem simples assim. Então, no meu sistema nervoso periférico, eu também tenho as terminações nervosas, por exemplo, aqui até do tato, né? Então aqui as terminações nervosas eu tenho aqui, que fica na minha pele. Então, que eu sinto frio, que eu sinto calor, que eu sinto a sensibilidade, né? Sinto dor, então tá ligado aqui na parte do sistema nervoso periférico, na região da minha epiderme, né? Para a gente entender como funciona aqui o sistema nervoso periférico, eu tenho a parte voluntária e a involuntária. Como a gente já comentou, que todo o nosso corpo tem essa resposta, né? A parte voluntária, eu tenho o sistema nervoso simpático, que são as ações conscientes. Andar, falar, pensar, se movimentar. Então, tudo que eu penso que eu vou fazer, eu vou estar executando. E a parte do parasimpático, que é a parte autônoma, né? Aí está até como parte visceral, que é a parte dos meus órgãos, né? Controle da digestão, batimento cardíaco, movimento de vísceras, né? Que é da parte digestiva. Então, como eu já falei para vocês nas outras aulas, né? Essa parte do sistema nervoso autônomo. Eu não preciso pensar no movimento, bate coração, bate, né? Então, isso é da parte parasimpática. Então, meu sistema nervoso, ele faz isso por mim, né? Eu tenho que pensar para mim movimentar um braço, movimentar a mão, para mim tá falando, movimentando a mandíbula, né? A musculatura da face, né? E a parte autônoma, ela vai fazer as outras funções, né? A deglutição, a digestão, batimento cardíaco, toda aquela parte da primitiva, digamos assim, né? Sistema nervoso simpático prepara o organismo, simpático, né? Prepara o organismo para uma situação de fuga, de estresse, no caso, né? E o parasimpático estimula atividades de repouso. Então, se eu tô aqui falando com vocês, estou me movimentando, estou, né, conversando, tá em ação o meu sistema simpático. A hora que eu deitar na cama, que eu for dormir, entra em ação o parasimpático. Então, o meu corpo vai relaxar, o meu sistema circulatório vai diminuir a frequência respiratória, cardíaca, a pressão arterial vai dar uma estabilizada, né? Porque eu vou estar em repouso, né? Ações antagônicas no organismo. Então, uma acelera, a outra freia, né? Então, é como se fosse um acelerador e um freio, né? Então, os dois nunca trabalham junto, cada um trabalha numa determinada função, né? Estrutura das células nervosas, né? Então, eu tenho o corpo celular, tenho os dendritos, né? E o axônio. Então, isso é bem interessante, a gente já comentou alguma coisa lá no início das nossas aulas, mas aqui vai estar especificando um pouquinho mais. Os dendritos geralmente são curtos,
parecem galhos de árvores, são especializados em receber os estímulos. Traduzir, no caso, eles vão identificar o que é essa conexão, o que veio ali, qual que foi o estímulo. Traduzir em alterações do potencial de repouso da membrana. Então, foi o que eu comentei. Eu vou receber o estímulo e vou identificar o que está acontecendo, para mim poder, através do axônio, que eu vou ter aqui o axônio, passar para frente esse estímulo, né? Como é que eu posso falar para ficar fácil para a gente entender aqui? Esse movimento que eu vou estar executando, essa ação, né? O axônio é um filamento único, geralmente maior e mais longo do que o dendrito. Conduz o impulso a partir do corpo, é recoberto por uma bainha de mielina, que a gente já vai explicar o que é. O terminal axonal é localizado onde o axônio entra em contato com outros neurônios e é responsável pela parte de passar a informação. Então, para a gente entender, pessoal, o dendrito eu vou estar recebendo através daqueles galhos aqui, né, que a gente pode ver, vou estar recebendo de uma outra célula nervosa a ação, né? Eu vou receber aqui, eu tenho um núcleo, então eu vou entender o que está acontecendo, né? Eu vou, receber um estímulo aqui para contrair os dedos. Ele vai entender, vai passar pelo corpo da célula e vai até o axônio. Aqui do lado já vai ter outro dendrito de uma outra célula nervosa que vai receber o estímulo, vai decodificar, vai passar pelo corpo até o axônio, até outra célula nervosa e assim milhares e milhões de vezes no nosso corpo. Milésimos de segundos. Então isso aqui está acontecendo toda hora. Toda hora, mesmo que eu esteja dormindo, meu sistema nervoso parasimpático vai estar trabalhando com isso aqui, né? Recebe a informação, entende o que está acontecendo, decodifica, passa pelo corpo e o axônio vai estar mandando para outra célula nervosa, né? Tranquilo, pessoal? Eu falei que é um pouquinho chatinho, né, algumas coisas aí, mas dá para a gente entender porque é interessante você saber como que o meu corpo trabalha aqui nessas respostas, né? Bainha de mielina. A mielina é uma substância branca rica em lipídios, gordura, né? E atua como um isolante, o que influencia a transmissão dos estímulos, né? Então, dos impulsos nervosos. Então, esses estímulos, ações, né, do meu sistema nervoso central ou periférico. Ele vai fazer um isolante. Então, aqui para a gente imaginar como que funciona, eu tenho o meu receptor lá em casa da minha TV. E eu tenho o cabo que vai até a TV. Então, meu receptor recebe as informações lá da antena, da internet, da antena, da minha Sky Gato, e passa através do cabo até a TV. Só que esse cabo, se ele tiver quebrado, rasurado, se ele tiver com alguma falha, a imagem vai chegar tremida ou não vai chegar. Então essa é a importância da minha baía de mielina, desse tecido conjuntivo ali, de lipídios no caso, né? Não tecido conjuntivo, desculpa, desse tecido para ele fazer essa proteção, esse isolante, né? Para que eu receba uma coisa e transmita na mesma proporção, né? Que não tenha alteração nesse comando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, quando eu tenho uma lesão na minha bainha de mielina, eu vou ter, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de uma desmielinização, né? Então quando eu perco essa bainha de mielina, eu tenho uma lesão nervosa. Então, por exemplo, eu tenho a esclerose múltipla. Então você já deve ter visto saber de algum familiar, algum parente, algum amigo, algum conhecido que teve esclerose múltipla. Então ele vai ter uma dificuldade para passar essa transmissão. Então ele vai receber uma coisa e quando chegar na outra célula nervosa não vai chegar com a mesma qualidade. Então os nossos pacientes lá,
ele não consegue caminhar, não consegue conversar, não consegue movimentar um braço, tem dificuldade da musculatura respiratória. Fica mais visível a parte motora, né? A parte periférica, né? Fica mais visível. Então a gente pode ver aqui, né, a bainha de mielina normal e a danificada, né? Então com essa lesão dos lipídios ali, né? Então o estímulo que ela vai receber e o que ela vai passar vai ser diferente. Então vai ter uma resposta motora do meu paciente. Outra patologia que é bem... Agora até a pessoa está falando pouco aqui, mas eu já atendi alguns pacientes, que é o ELA. Lembra que o pessoal uma época fez uma campanha, jogar um balde de água gelada lá, né? O ELA, eu acho que é a patologia assim, de todas assim, que eu vi até hoje, é a mais triste, né? Porque ela não afeta a esclerose múltipla também, mas ela ainda, o paciente consegue se recuperar de alguma forma, né? E o ELA, ele afeta a musculatura, o sistema nervoso periférico. Então eu tenho aqui, ó, vocês podem ver aqui o corpo do músculo, eu tenho aqui a célula nervosa, né? Então aqui os axônios dando o estímulo na fibra muscular. E aqui ele já tem menos terminações nervosas. Então o meu paciente com ela, cada dia ele vai perdendo um pouquinho mais de terminação nervosa na parte muscular. Então ela é uma doença muito agressiva. Então eu já tive pacientes assim que num mês eles estavam de pé, no outro mês eles já não conseguiam ficar de pé, tinham que ficar sentado, no próximo mês eles já ficavam somente deitados, no quarto mês eles não respiravam sozinhos mais, já estavam com o respirador. No quinto mês eles se comunicavam apenas com o piscar dos olhos, né, movimento palpebral. No 10º mês já estavam evoluindo a óbito, né? E o pior de tudo é que, não sei se é pior, eu acredito que é pior, né? Ele só afeta o sistema nervoso periférico. Então a pessoa está consciente e não consegue se movimentar. Então a pessoa está com a boca cheia de saliva, não consegue engolir, se afoga na própria saliva, não consegue respirar sozinha, não consegue falar. Então os pacientes lá, a gente junto com a equipe multidisciplinar, né? Junto com a equipe de enfermagem, de fono, né, terapeuta ocupacional, né? A gente faz lá na parede lá um alfabeto, algumas palavras, né, vira para a direita, vira para a esquerda, e você fala com a tua paciente lá e pede o que você quer fazer, quer virar para a esquerda, quer virar para a direita, e vai passando o dedo sobre a palavra ou a letra, e a pessoa vai piscando, você vai formando a palavra, porque a parte da periferia ela não consegue mais. Ela não consegue mais movimentar a boca, os dedos, os braços, então ela vai perdendo gradualmente, né? Então a pessoa vai ficando presa dentro do próprio corpo, pelo sistema nervoso periférico. Não tem mais as terminações nervosas, né, pessoal? Então para ver como é delicado isso, né? Faz parte. É bem raro de acontecer, mas provavelmente nos dias da vida profissional de vocês vão encontrar isso pela frente, né? Continuando aqui, então aqui só uma imagem aqui do nosso sistema nervoso parasimpático e o simpático, né? Então aqui para vocês terem uma noção de como eles trabalham. Vamos aqui agora para o nosso próximo. Agora um trabalhinho, pessoal. Sistema nervoso sensitivo. Então nós vamos fazer um trabalho sobre o sistema nervoso sensitivo. Então aqui bem rapidinho, só para vocês terem uma noção aqui, eu não vou entrar em detalhes porque a gente já viu ali um pouquinho como funciona e vocês vão trazer para mim. O sistema nervoso sensorial, né, a parte sensitiva, é a parte do sistema nervoso central responsável pela análise dos estímulos ambientais, externos e internos, né? Então, foi o que a gente já comentou lá no comecinho da aula, né? As informações sensoriais são usadas para atender grandes funções: percepção e interpretação, controle dos movimentos, regulações das funções dos órgãos internos e a manutenção da consciência. Então, minha parte sensitiva está diretamente ligada à minha consciência.
Nossos órgãos do sistema sensitivo são cavidades nasais, que são a parte do nosso sistema olfativo, né? A pele, que vai estar recebendo ali a parte de calor, de frio, do tato, né? A língua, da parte do paladar, os olhos, que são responsáveis pela parte da visão, e as orelhas, nossos pavilhões auditivos, que é da parte da audição. Então, como a gente já falou lá no começo, quando a gente se conheceu, né? Para captar todas as informações, os órgãos dos sentidos possuem células denominadas receptores, células especializadas, né? Então, diferentes tipos de células para estar reconhecendo, para estar captando esses estímulos, né? A via de comunicação dos receptores, centros nervosos, geralmente é um nervo sensitivo, né? Para perceber o que está acontecendo. Cada zona sensorial tem sua Cada departamento sensorial tem sua zona cerebral, desculpa, correspondendo para interpretá-los, sendo que uma lesão pode provocar a perca da sensação. Então aqui, como a gente já viu no outro slide lá, se tiver uma lesão, ele pode estar perdendo a função, né? Como a gente falou da parte do equilíbrio, da coordenação motora, da fala, a memória, né? Então, cada região do meu cérebro ele é responsável por uma determinada função. A sensação corresponde à capacidade dos animais codificar certos aspectos da energia física e química do nosso ambiente e vai transformar em um impulso nervoso. A percepção é a capacidade de vincular os sentidos a outros aspectos da nossa existência. Olha que bonito, né? Que filosófico isso, né? Então, pessoal, chegamos aonde eu queria. Nosso trabalho valendo 30 pontos para a gente fechar os 50 aí, né? Porque depois a gente vai fazer só avaliações, só prova, né? Então capriche nesse trabalho. Eu quero 5 grupos. 5 grupos. O primeiro grupo vai ficar responsável pela visão, grupo 2 audição, grupo 3 paladar, grupo 4 tato e grupo 5 olfato. Não é para fazer um grupo fazer todos esses, né? Cada grupo vai ser responsável por uma coisa. Entenderam? Cada grupo vocês se separem lá. Quero que vocês separem. Se precisar de ter conversa ali no grupo ali, né? Senão eu sorteio uma pessoa de cada, pego a chamada ali, pego 5 pessoas e essas pessoas vão formar os grupos. Mas eu acredito que vocês, com a comunicação via redes sociais ali, conseguem, sem sair de casa, falar com todos os coleguinhas e formar as suas equipes, né? Então, a gente é em torno de 35 alunos, né? Então vai dar 5 dividido por 35, 7, né? Entre 7 e 8 alunos por grupo. Eu não quero grupo de 10 e outro grupo de 5. Eu quero grupo de, em média, 7. Resumo. Então, para o que eu vou querer? Nesse trabalho, você vai me definir o que é por exemplo, o que é o olfato ou o que é o tato, e vai me dar exemplo, né? Como que é o exemplo do paladar. O paladar, por exemplo, tem o azedo, tem o doce, amargo, como que ele vai funcionar. E eu posso mandar uma apresentação junto com o resumo. A parte dinâmica não vai dar para a gente fazer, mas vocês podem gravar um vídeo. Pode gravar um vídeo demonstrando ali o que o tato faz, a parte da visão, que é bem interessante, né? Essas diferentes ilusões de óptica, né? Então sejam criativos. Quanto mais criativo aí, mais perto dos 30 pontos, né? Que vai ser difícil tirarem, né? Mas me surpreendam, tá? Eu vou passar depois para vocês o e-mail. Então, para a semana que vem, você tem 7 dias. 7 dias contando hoje. Para a próxima semana, vocês vão me entregar isso aí. Via e-mail. Via e-mail, tá? Vocês vão me enviar ali o trabalho com o nome dos 7 participantes. Ou 8. Nada de 5 e 10. Se quiserem me mandar vídeo, quiserem gravar uma dinâmica aí, né? Fiquem à vontade, sejam criativos. Quanto mais criativos, mais a nota sobe. Beleza, pessoal?
a partir das 8 horas estarei disponível no grupo do WhatsApp para a gente tirar mais detalhes sobre os nossos trabalhos, sobre o nosso trabalho. Nosso trabalho, beleza, pessoal? Foi bastante conteúdo hoje, né? Tento trazer sempre o mais próximo do que a gente vai estar utilizando no dia a dia, mais resumido possível. Não tem como a gente estar aqui trocando ideia em tempo real, mas tento ser o mais simples possível. E depois a gente conversa no grupo lá e vai tirando aí as dúvidas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente está de volta aí. Semana que vem a gente vai falar da parte de cardiopulmonar, cardiorrespiratória, né? Vai estar início, que vai ser conteúdo de prova, né? Então, pessoal, fiquem com Deus aí, fiquem em casa. Até a próxima. Um abraço!